esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país, que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos. Esse é o maior ataque que a Venezuela sofreu e que tem como alvo os recursos estratégicos da Venezuela. O Trump já deixou isso claro, que a necessidade de recuperar o petróleo venezuelano e o papo furado sobre guerra às drogas, não sei o que, servia como uma estratégia de intimidação. 35 botes foram explodidos com seus tripulantes, o que é um crime também. O Trump não avisou o Senado, não avisou o Congresso americano desse ataque, mas qual que é a estratégia? Para você declarar guerra, você precisa de uma autorização do Congresso. Para você fazer uma invasão, um outro subterfúgio, qual seja, isso aí da guerra às drogas, de que Maduro era o maior traficante internacional, colocou a cabeça dele a prêmio, é um jeito de driblar a própria Constituição americana. Aquilo lá é um estado podre, rogue state, que vive de derrubar presidentes, de persegui-los, de capturá-los. Foi o Noriega também em Honduras, caso recente, mas a gente sabe, Saddam Hussein, o Allende, aqui no Brasil também, né, a morte misteriosa do Jango, entre outros aí, Lumumba na África. Os Estados Unidos são assim, patrocinam golpes, e nesse caso aqui, numa releitura do que eles sempre fizeram, num continente que já está ali como a extrema-direita tomando conta de muitos lugares, com exceção do Brasil, mas que é necessário encarar isso como uma ameaça à região como um todo, inclusive ao Brasil. Muy lejos de una supuesta lucha contra el narcoterrorismo, esta deplorable acción busca forzar definitivamente un cambio de régimen y someternos a los designios espurios del imperialismo norteamericano. Por falar aqui, muito longe de uma guerra contra as drogas, essa ação visa uma mudança de regime para submeter a Venezuela aos desígnios dos Estados Unidos. Pisoteando el derecho inalienable a la autodeterminación por el que lucharon nuestros libertadores y que hoy estamos llamados a defender con la misma dignidad. Vou falar aqui que estamos convocados a defender com dignidade a Venezuela. Por eso, en esta hora infausta, invoco el coraje que heredamos de los libertadores, quienes nos enseñaron que la dignidad no se negocia y que la patria es un valor supremo. Nos han atacado, pero no nos doblegarán. Unidos, soldado y pueblo, formaremos un muro de resistencia indestructible. Nuestra vocación es la paz, pero nuestra herencia es la lucha por la libertad. Nossa vocação é a paz, mas a nossa herança é a luta pela liberdade. Ele está dizendo aqui que o povo e o exército bolivariano vão defender a pátria venezuelana. Tá dizendo aí que o exército vai resistir. Ele está dizendo o ministro da Defesa venezuelano. A gente vai ver provavelmente nas próximas horas, aí, no mínimo, muito derramamento de sangue. Nosotros, que extendemos la mano en hermandad, hoy cerramos el puño en defensa de lo nuestro. Unámonos, que en la unión del pueblo encontraremos la fortaleza para resistir y vencer. En medio de esta embestida imperial, hago un llamado ferviente a la serenidad y a la cordura, a mantener la unidad y la calma. La desesperación es aliada del invasor. La entereza es el escudo de la patria. No cedamos ante el pánico que el enemigo quiere sembrar. Evitemos el caos y la anarquía, que son armas tan letales como las bombas. Demostremos al mundo la fibra de la que estamos hechos.
Seamos resilientes, mantengamos la entereza en la adversidad y pongamos en marcha todos los planes de defensa nacional para lo cual nos hemos venido preparando. Por ello, y en cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, respaldamos irrestrictamente el decreto de estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional y, en consecuencia, los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cumpliendo instrucciones del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, desplegaremos todas nuestras capacidades para la defensa integral de la nación, el restablecimiento del orden y la paz. Por ende, activaremos en todo el espectro del espacio geográfico nacional y en perfecta fusión popular, militar, policial, la puesta en completo apresto operacional a través del despliegue masivo de todos los medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos. É isso aí. Está conclamando a população a resistir e dizendo que o Exército pretende ir para as ruas para defender a pátria bolivariana. O Diosdado Cabello, um dos homens mais poderosos também da Venezuela, acabou de soltar um vídeo que está circulando nas redes sociais e um áudio também em que ele está conclamando a população para ir para as ruas para resistir. Algo que é da história da Venezuela, ao contrário do exército brasileiro, que historicamente combateu os próprios brasileiros, especialmente pobres, como foi em Canudos, como acontece aqui numa história mais perto de nós, a intervenção no Rio de Janeiro, entrando em favela. O exército venezuelano é treinado contra invasores externos. Então, a julgar pelo que está se falando aqui de líderes militares, haverá resistência na Venezuela. Deixa eu botar aqui o Diosdado Cabello, ministro do Maduro, e um dos homens também mais poderosos aí da Venezuela. Se cortó. Yo ando en la calle, vamos a la calle, todo lo que podamos en los estados, vamos a movilizar vamos para as ruas. Y bueno, estas ratas atacaron y se van a arrepentir toda su vida de lo que hicieron. Eles vão se arrepender pela vida inteira pelo que fizeram. Toda su vida se van a arrepentir. Vamos ahorita a reordenar dónde fueron los ataques, los daños que tenemos y seguir avanzando, siempre unidos. Vamos para adelante. É isso aí. Coisa bastante delicada nesse momento. Como disse, a gente tem que também ser responsável a respeito do que está acontecendo, mas já há aí algumas suspeitas sobre a Maria Corina Machado, que fugiu da Venezuela e seria a pessoa que vão tentar fazer um governo de transição.